Olá, meus amigos e minhas amigas. Há um ano iniciava a invasão da Rússia à Ucrânia. O tempo passa e, infelizmente, não existe previsão para o fim deste conflito, que já é o maior do continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o recente levantamento do Eurobarômetro de janeiro passado, o aumento do custo de vida com a guerra é a principal preocupação de 93% dos europeus. Sabendo da grande relevância do assunto, nosso programa de hoje é voltado para fazer uma análise dos fatos deste primeiro ano de guerra e o quanto isso tem impactado quem mora no velho continente. Eu sou Gelson Oliveira e criei o canal Vamos Morar na Europa? Guerra. Conflito armado entre povos diferentes, buscando impor algo pela força e pela violência, com o objetivo de proteger seus próprios interesses. A pior guerra da história da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial. Foi o conflito mais sangrento da nossa história e aconteceu entre 1939 e 1945. Milhões de pessoas perderam suas vidas no campo de batalha. Rússia e Ucrânia. A guerra da Ucrânia é impulsionada pelos interesses de vários impérios, e não apenas pela Rússia, disse o Papa Francisco em entrevista publicada na sexta-feira, dia 10/3 deste ano. O Papa Francisco afirmou que o conflito foi fomentado por interesses imperiais, não apenas do Império Russo, mas do Império de outros lugares. Ele expressou a disposição para conversar com o presidente russo para pedir a paz. Contudo, passado o primeiro ano de guerra e das diversas tentativas de pôr fim ao conflito, que já matou milhares de pessoas, destruiu cidades, avançou, recuou, sem demonstrar até agora que a solução esteja próxima. Como eu já disse, e confirmam os especialistas, é o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E para quem vive no continente, mesmo que não esteja sofrendo diretamente as atrocidades, a guerra também tem grande impacto. Era fim de fevereiro de 2022, quando o presidente russo Vladimir Putin anunciou o início da operação militar no leste da Europa. Dias antes, a Rússia já havia declarado que iria reconhecer a independência de duas regiões separatistas em Donbass. Do outro lado, o Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, se aproximava pedindo que o presidente russo não fosse adiante com esses movimentos. Os números oficiais sobre as mortes de civis e militares ainda causam discussões, pois nenhum dos dois lados assume categoricamente as suas perdas. De acordo com o escritório do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, estima-se que já morreram mais de 8.000 civis na Ucrânia e pouco mais de 13.000 foram feridos. Mas a própria entidade reconhece que as estimativas são muito conservadoras, pois ainda há muitos relatórios incompletos. Mas, quando se fala em refugiados,
a ONU aponta números ainda mais elevados. Quase 8 milhões de pessoas, pouco menos do que a população total de Portugal, já fugiram da Ucrânia, país com uma população em torno de 44 milhões de habitantes, sem contar com a parcela igual que acabou tendo que se deslocar internamente no país. Os que saíram da Ucrânia foram principalmente para a própria Rússia, Polônia, Alemanha e a República Tcheca. E por mais que vários países tenham se aberto para receber os que fugiram e ainda fogem, alguns governos já se mostraram bastante apreensivos e preocupados, principalmente com o aumento generalizado do custo de vida devido à guerra. Apesar das deslocações dos refugiados acontecerem inicialmente para os países vizinhos de fronteiras, por exemplo, já recebeu mais de 1,5 milhões de refugiados. Diversos outros países estão abrindo as portas para os fugitivos de guerra. A Alemanha recebeu mais de 880 mil refugiados. Para a Itália, foram mais de 170 mil. Na Espanha, o número chega a quase 170 mil pessoas. Ao longo dos últimos meses, o Parlamento Europeu tem feito uma série de pesquisas e cruzamentos de dados para ajudar na tomada de decisões e avaliar percepções. De acordo com alguns desses dados, 42% dos europeus aprovam na totalidade o acolhimento dos refugiados e 40% tendem a reprovar. Mas este percentual aparece mais baixo em países como a República Tcheca e a Eslováquia. Em Portugal, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras atribuiu quase 60 mil proteções temporárias aos refugiados de guerra. A maior parte dos refugiados foram para as regiões de Lisboa, Cascais, Porto e Sintra. Por outro lado, a habitação em Portugal tem sido o principal problema enfrentado pelos que chegam fugindo do conflito. E a realidade de Portugal não difere muito da de outros países europeus na questão da habitação. Ainda com base nos inquéritos do Parlamento Europeu, 74% dos cidadãos europeus aprovam o apoio da União Europeia à Ucrânia. E 73% das pessoas concordam com as ações tomadas desde o início da guerra. Por outro lado, cerca de 2/3 da população, cerca de 65%, já demonstram preocupação com a duração do conflito, acreditando que suas vidas não irão continuar inalteradas, principalmente por aspectos relacionados aos aumentos generalizados.
De acordo com o recente levantamento Eurobarômetro de janeiro de 2023 do Parlamento Europeu, o aumento de custo de vida é a principal preocupação de 93% dos europeus, taxa que chega aos 98% quando se foca apenas nos portugueses. Na Grécia, o aumento do custo de vida pela guerra está tendo um impacto ainda maior. Quase 90% dos gregos afirmam ter alguma ou muita dificuldade com as suas contas. Na França, mais de 75% da população já está reduzindo os gastos com aquecimento e faz poupança para as compras de produtos alimentares de primeira necessidade. A subida de preços, principalmente os relacionados à energia e alimentos, é sentida em todos os níveis sociais, sem também grandes diferenças nos subsegmentos de gêneros, idade e escolaridade. Segundo os especialistas, a segunda maior preocupação dos europeus, 82%, é a ameaça da pobreza e a exclusão social. Ainda não há falta de alimentos nos supermercados, por exemplo, mas não há como negar o grande aumento do custo de vida. Ou seja, a opinião pública começa a deixar de se basear na emoção para se tornar mais pragmática. Diversos especialistas ouvidos pela imprensa nos últimos meses tendem a confirmar um ponto importante. As pessoas começam a avaliar o conflito sob a ótica do coração, da emoção. Mas quando as dificuldades aumentam, a racionalidade passa a tomar conta. Ainda não há falta de alimentos nos supermercados, por exemplo. Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a taxa de inflação na zona do euro chegou ao recorde de 10,6%. Em Portugal, outubro também foi o pior mês, com registro de 10,2%. O valor mais elevado nos últimos 30 anos. Em janeiro deste ano, o Instituto Nacional de Estatística registrou um aumento médio de 8,4% nos preços, principalmente puxados pelos bens alimentares. Ao longo dos últimos 12 meses, os grandes vilões da inflação foram os óleos e as gorduras, 33,6%, e o leite, queijo e ovo, 30,8%. Mas muitos países ainda registram uma escalada de preços acima da média no mesmo período, como Alemanha, 9,2% e Itália, 10,7%. Espanha, 5,9%, aparece abaixo da média. Com o aumento da inflação, os salários, principalmente em Portugal, mesmo tendo registrado aumento na média bruta mensal na comparação do último trimestre de 2022 com o mesmo período de 2021, recuaram 5,5% em termos reais. Ou seja, a inflação comeu um pequeno avanço. O valor da cesta básica em Portugal, aqui considerando carne, peixe, congelados, frutas, legumes, laticínios e produtos de mercearia, como enlatados, cereais ou bolachas, pulou de 187 euros para quase 225 euros.
E a mesma perda de poder de compra aconteceu em diversos outros países europeus, como apontou recentemente o levantamento do Instituto Alemão de Pesquisa GfK. Na Espanha, por mais que o poder de compra tenha subido 4% em 2022, na comparação com o ano anterior, a taxa ficou abaixo da inflação, ou seja, o salário não acompanhou a subida dos preços. O mesmo aconteceu com outros países, como a França, 6%, e Itália, 9%. A inflação corroeu a maior parte dos ganhos. Um outro recente estudo, este da revista Nature Energy, mostra que, em termos globais, a guerra causou um aumento nos custos de energia para as famílias de cerca de 63% a 112%. Apesar de o levantamento ter sido focado principalmente nos países em desenvolvimento, foram consideradas populações com diferentes rendimentos e capacidade de consumo de 116 países. Portugal não foi incluído neste estudo. A análise levou em conta os impactos diretos, ou seja, os aumentos do petróleo, carvão e gás, e indireto, aqueles que acabam atingindo toda a cadeia de produção e transporte. O preço do gás natural atingiu recordes, assim como a eletricidade em alguns mercados. Os preços do petróleo atingiram um nível mais alto desde 2008. Em outubro, a Agência Internacional de Energia considerou esta a primeira crise de energia verdadeiramente global, superando a dos anos de 1970. Diante desses cenários de escaladas de preços de energia, países como Espanha, por exemplo, tomaram medidas como a redução do imposto IVA, pago sobre o valor do consumo. Em recente comunicado, o governo espanhol já decidiu manter em 5% o valor do IVA pelos próximos 6 meses. O valor normal é de 10%. Além de congelar o preço da botija de butano. Consumo de energia mais controlado. Com os aumentos, as famílias ficaram mais vulneráveis à pobreza energética, o que tem um peso bastante grande nas estações mais frias, como o nosso inverno europeu de agora. No caso específico de Portugal, o país apresentou em setembro o seu plano de poupança de energia, que propunha a promoção do teletrabalho, corte dos horários de iluminação nas administrações públicas e privadas, e regulamentação das temperaturas dos equipamentos de climatização. A Espanha também restringiu o consumo com uma série de iniciativas semelhantes às que foram definidas em Portugal, mais especificamente o controle da temperatura dos prédios públicos e no comércio, com resultados importantes. Essa redução foi a 5ª consecutiva e é fruto não apenas das restrições impostas, mas também pela consciência coletiva e pelo valor alto das tarifas, que acabou obrigando o cidadão a economizar. A boa notícia é, na Europa, os 27 Estados-membros da União Europeia, em 8 meses, substituiu 80% do gás natural vindo da Rússia. O mesmo resultado, porém, não foi conseguido com a eletricidade, enquanto a União Europeia coloca como meta reduzir 10% do consumo de eletricidade. Os preços começam a recuar. Por fim, existe previsão para o fim da guerra? Mesmo nesse cenário, a situação começa a melhorar. Já temos os preços recuando, baixa dos combustíveis e baixa da eletricidade. Será o fim da guerra? Existem previsões? Apesar do tema da guerra estar no foco das atenções dos principais líderes mundiais,
não há, até o momento, qualquer indicação de fim do conflito. Grandes potências estão totalmente envolvidas em uma busca de uma solução pacífica, mas o que se vê são alguns avanços seguidos de recuo. Ou seja, o que parece ser um sinal de melhora nos ânimos hoje, amanhã acaba sendo piora. Em um dos mais recentes movimentos globais, a China apresentou, no final de fevereiro, um plano de paz ao governo russo, com alguns pontos importantes. Em resposta, o seu porta-voz se limitou a dizer que o plano mereceu toda a atenção do governo russo, mas que as autoridades daquele país ainda não entendem que a questão da guerra possa tomar um caminho pacífico neste momento. E finalizou dizendo: a operação militar especial na Ucrânia vai continuar. Uma ótima semana a todos e vamos morar na Europa?